Olá, amigas e amigos. O presidente Jair Bolsonaro voltou a exercitar o seu dicionário escatológico, que é o vocabulário aí que eu costumo chamar lá no canal O Outro Lado da Notícia de cachorros loucos, o vocabulário de cachorro louco, que é uma coisa assim desprovida de inteligência, de cognição, né? Nada contra, eventualmente se fala um palavrão, né? Mas o sujeito só fala disso, sempre recorre a esses termos chulos, depravados, degradados, né, traduz exatamente quem é a figura, né, o que pensa, a ideologia dessa gente, né, a ideologia da depravação, enfim. Mas a questão, a essência, que é o que interessa, é essa história que ele o fato dele ter voltado, né, a exercitar o seu anticomunismo, antipetismo, bandidos de esquerda, né, segundo aqui a Folha de São Paulo, né, usou também palavras grosseiras e chulas escatológicas contra os governadores do Nordeste, também chamam de comunista e tal, né, enfim, está aí no noticiário. A questão que ele, segundo a Folha, que ele mais enfatizou foi a declaração, foi a questão lá da vitória, né, da chapa formada por Alberto Fernandes e Cristina Kirchner nas eleições primárias na Argentina. Eu comentei aqui no vídeo passado que isso tem uma grande importância para o Brasil, né, para o mundo, para a geopolítica, né, para a Casa Branca, né, para o Trump, o regime do Trump, os ciclos de aplicação do projeto neoliberal, né, tudo isso está em questão nas eleições da Argentina. O potencial que tem, né, conforme eu disse num dos vídeos aí, né, analisado pelo Moniz Bandeira, né, essa aliança da Argentina com o Brasil, né, o potencial que tem isso aqui, a história do Brasil, né, nos governos Lula e Dilma, no Lula, sobretudo, formaram aqui a Unasul, formaram um bloco de forças para participar do BRICS e, consequentemente, fazer essa multipolaridade, né, abrir fronteiras políticas, comerciais, e com isso aumenta a balança comercial e possibilita a aplicação de políticas públicas e tudo mais. Essas questões todas que estão envolvidas lá na eleição da Argentina. Agora, voltando à questão do Bolsonaro, ele faz esse tipo de discurso exatamente para alimentar aí a sua claque, né, essa turminha aí que vive aí, essa história de mito, diz que tinha lá no Piauí, essa turma aí, né, não sei se era de lá ou se foi mandada para lá, enfim, né, é o secto do Bolsonaro, o bolsonarismo, que é um grupo muito ativo, e eles atuam, eles têm um espectro, é importante lembrar isso. Tem aí, inclusive, a turma da mídia, né, nessa história da Operação Lava Jato, né, que a Operação Lava Jato vem sendo posta em questionamento, desmoralizada, completamente desmoralizada já, né, não tem mais condições, podemos dizer assim, de ser o epicentro da lógica do processo político, né, do golpismo, da eleição do Bolsonaro, e eles, consequentemente, vão procurando outros caminhos, outras articulações, né. Tem o Alexandre Garcia, por exemplo, que trabalha intensamente nisso, né, quem acompanha aí os comentários dele, né, saiu da Globo, mas continua, ele saiu da Globo exatamente para ser mais agressivo, né, mais fascista, né, um discurso fascista, o discurso que ele faz, né, Augusto Nunes, enfim, antagonista, essas coisas todas aí, né, é um espectro, eu chamo de espectro da Operação Lava Jato, que ele se compõe para formar, né, mais do que a Operação Lava Jato, um movimento político. É importante, na minha opinião, a gente atentar para esse detalhe. Uma questão que me chama a atenção, por exemplo, o Sérgio Moro, a mídia, na medida do possível, procura evitar falar de Sérgio Moro. Fala do Deltan Dallagnol, fala muito do Deltan Dallagnol, ele parece que foi o operador de todas as maracutaias da Operação Lava Jato, né, mas agora claramente instruído pelo Sérgio Moro, porque, né, aí tem coisas muito mais do que a gente vê, do que as revelações até agora, aí do The Intercept Brasil, com seus parceiros e etc. e tal. Tem aí uma notinha da Folha de São Paulo que diz que, aquela história que eu comentei no vídeo passado, né, de um movimento, a Janaína Pascoal foi lá no Senado, um movimento de senadores com Álvaro Dias, aquela senadora lá do Mato Grosso, juíza Selma, uma turminha ali, né, enfim,
né? Segundo as informações, um senador disse na reunião que eles começaram com 12 senadores e agora já tem 17. Essa história aí do impeachment do Dias Toffoli. Agora, segundo a Folha, esses bolsonaristas, que chama aqui de a ala mais radical do bolsonarismo, não sei como é que pode caracterizar isso, a ala mais radical ou menos radical, enfim, não sei como é que funciona, né, lá dentro, mas o que a gente vê de bolsonarista, não sei se é radical, né? Radical pode ser positivo, né? É um extremista, né? Gente aí deslocada, enfim, mas diz aqui que eles tentam alavancar nas redes sociais uma convocação para um protesto contra o Supremo, contra a instituição. Eu disse aqui no vídeo passado, né? O Supremo é uma fronteira que eles tentam romper para levar adiante o projeto de poder deles e, consequentemente, a aplicação do programa de governo deles. Aí diz aqui que as postagens chegaram a membros do judiciário, né? Um dos vídeos que viralizou faz um mix de discursos de youtubers de direita e do escritor Olavo de Carvalho. No filme, eles pregam um expurgo dos 11 cães que estão no STF. É a linguagem do Bolsonaro aí, ó. E falam de novo no fechamento do tribunal, né? Aí, ó, fascistas, né? Depois ainda diz que ele foi criado por um homem que já colaborou com peças para um perfil chamado República de Curitiba, dedicado a enaltecer a Lava Jato, que eu acabei de dizer aqui, né? Em algumas passagens do filme, fotos de ministros do Supremo são manchadas com sangue e a imagem de todo o plenário são tingidas de vermelho. É isso aí, né? Agora, evidentemente que esse linguajar do Bolsonaro, Sérgio Moro também, né? Com umas diferenças pessoais, mas no fundo é a mesma coisa, né? Isso tem... eu digo sempre, é preciso ver as coisas que estão por trás das coisas. Isso tem uma base, um sentido, um motivo. E é onde a gente vai descobrir esses motivos? Né? Lendo, por exemplo, os editoriais dos jornalões. Né? O editorial do Globo, por exemplo, né, critica o Bolsonaro exatamente por esse linguajar dele, né, de baixo calão, baixo nível, né, depravado, desclassificado. Né, fala que criou problemas com a Alemanha, com a Bélgica, né, e diz aqui que isso dá pretexto para que França e Alemanha, cujos agricultores e certas indústrias desgostam do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, tirem o apoio ao tratado comercial, um revés para o Brasil. O grande temor daí deles, né, de que essa verborragia agressiva do Bolsonaro resulte, né, essa questão do fundo da Amazônia, tá? Enfim, essa polêmica toda aí. Mas o editorial vai para onde? Para a Argentina, olha aí. Como eu disse, é um ponto aí da geopolítica importante, que diz aqui o editorial que a vitória da chapa peronista Alberto Fernandes e Cristina Kirchner nas primárias argentinas contra o presidente Maurício Macri, de centro-direita, mereceu de Bolsonaro uma reação também nada protocolar. Bolsonaro se esquece do Mercosul, do nível de integração que já existe entre os dois países, com a Argentina sendo forte importador de produtos manufaturados do Brasil. O presidente se torna um risco para o país. Quer dizer, com essa retórica aí, eventualmente, o que o Globo quis dizer aqui, né, isso pode criar problemas com a Europa, problemas com a própria Argentina. Aquela história, eu já comentei aqui também num dos vídeos passados, que eles tentam domar o Bolsonaro, né, enfim, o bolsonarismo. Que aí o fundo da questão são exatamente os interesses econômicos que estão envolvidos em tudo isso aí. Eu falei aqui no vídeo passado que o Estadão não tinha comentado o assunto da Argentina, mas ia comentar batata. Está aqui hoje o editorial do Estadão, que chama-se O Fantasma do Populismo, e diz aqui: a Argentina mostra que sem governos responsáveis o populismo continuará a pairar com o fantasma na América Latina. Veja, o governo responsável é governo de direita, governo neoliberal, é isso, né? Um pouco aí no sentido também de tentar enquadrar o Bolsonaro, né? Que aplique a política, o projeto neoliberal, né? E feche a boca. É isso que eles estão querendo dizer aqui. Agora é interessante considerar o mérito do que diz o Estadão, o editorial do Estadão, que diz aqui que em junho do ano passado, participando de reunião do G7, né, aí, ó, o Clube dos Ricos, como convidado, o Maurício Macri, que é o presidente da Argentina, ele discursou lá e tal, e ele disse, aspas, discutamos com a verdade sobre a mesa.
Não queremos mais enganar as pessoas dizendo que há soluções mágicas. Isso, segundo o editorial, diz que foi um discurso logo após a Argentina ter negociado um pacote de ajuda de 50 bilhões com o Fundo Monetário Internacional para socorrer a Argentina. Quer dizer, você não ter solução mágica é você submeter a receita do FMI. Olha aí como tem um discurso ideológico, né, da direita, o sentido, né, o pano de fundo da coisa. Né? Então vamos pegar o dinheiro do FMI, aí não é solução mágica. O que ele fez para pegar dinheiro do FMI? Vamos ver. Ele diz aqui, a julgar pelo editorial dizendo, a julgar pelo andamento do processo eleitoral argentino, contudo, Macri está sendo incapaz de convencer seus compatriotas a aceitar sacrifícios para ajustar a economia. Sacrifício de quem? Quem se beneficiou com esse dinheiro do FMI? Aqui no Brasil a gente sabe a história e tal. Prossegue o editorial. Pior, a força política agora favorita para arrebatar a presidência argentina no pleito de outubro, como mostram as prévias eleitorais e tal, é liderada por Cristina Kirchner, cuja passagem pelo governo entre 2007 e 2015 foi marcada justamente pelas soluções mágicas às quais Macri se referiu. É o ranço, né, reacionário de direita, que ele diz aqui que o legado a perspectiva de retorno e tal da Kirchner ao poder, ainda que por interposta pessoa, ela é vice do Alberto Fernandes, é manifestação da resiliência do populismo irresponsável na América Latina. Quer dizer, fazer políticas soberanas, populares, democráticas, é ser populistas e, consequentemente, ser irresponsáveis. Aí prossegue aqui dizendo que o legado da ex-presidente é impressionante e, sob qualquer aspecto, deveria representar o fim da sua carreira política. São tão democráticos, né? Prende ela, igual prenderam o Lula aqui no Brasil, né? Isso aí que está dito aqui. Aliás, eles tentaram. Que diz aqui o Estadão, fala disso, que além de ser processada por corrupção e de ter escapado da prisão em razão de sua imunidade parlamentar como senadora, Cristina arruinou os fundamentos econômicos da Argentina, obra que começou no governo do antecessor de Cristina, seu marido Néstor Kirchner. É isso aí, né? O Néstor pegou a Argentina, recuperou, a Cristina deu... É mais ou menos aqui no Brasil, a mesma história. Né? E eles que começaram a arruinar os fundamentos econômicos. Quais seriam os fundamentos? Que seriam os fundamentos econômicos? Que vem a ser isso? A gente sabe o que é, né? Que no Brasil o ajuste fiscal aí do Guedes e tal, privataria, né? Meter a mão no orçamento público, essas coisas todas aí, né? A turma da bufunfa. Prossegue aqui ainda o editorial, fala aqui do Néstor, que herdou um país em profunda crise, que passava por um forte ajuste. Os ciclos neoliberais que eu falei aqui. Quem levou a Argentina para a crise? A crise surgiu do céu, brotou da terra? Como é que é o negócio? Bom, isso eles não falam, mas a gente vai ver aqui por quê. Aí ele prossegue que as perspectivas melhoraram quando o apetite chinês por commodities elevou os preços internacionais e favoreceu as exportações argentinas. Por que houve o apetite chinês por commodities? Porque a economia chinesa crescia, claro, óbvio. A guerra comercial do Trump contra a China é exatamente isso, para impor o plano Trump, que eu comentei aqui no vídeo passado. As coisas, eles põem assim como se as coisas surgissem do nada, né? Não tivesse a relação causa e efeito. Aí prossegue aqui ainda que o crescimento alimentou as promessas populistas do casal Kirchner. As políticas de redistribuição forçada de renda deram sensação de prosperidade às camadas mais pobres, garantindo a base eleitoral do kirchnerismo. Saiu. Quer dizer, distribuição de renda forçada, isso chega a ser hilário, né? Quer dizer, você fazer políticas aí por gente, aqui no Brasil, né? Por gente na faculdade, do emprego, da renda, da dignidade, não sei o quê, isso é distribuição de renda forçada. Como que eles queriam a distribuição de renda? Na lógica deles. É simplesmente cada um que se vire, né? Não tem sindicato, não tem legislação trabalhista, social, previdenciária, não tem Estado, não tem nada, você que se vire. Aí é uma distribuição de renda natural, quer dizer, a predação social, isso é natural para eles. Prossegue aqui, é uma coisa, né, muito esclarecedora dessa questão da ideologia que eu sempre comento, que ele diz aqui, mas as circunstâncias internacionais mudaram, degradando de forma brutal e acelerada a economia argentina, fortemente dependente de um Estado que estava em franco processo de depauperação graças à ausência de medidas de ajuste
Cristina dobrou a aposta, mantendo subsídios de apelo popular e comprando com a concessão de privilégios o apoio político de sindicatos e outras corporações. Quer dizer, os canais de participação do povo ela comprou. Aqui no Brasil, Lula comprou tudo isso. Lula, Dilma. É assim, a coisa é assim, a guerra, isso aqui é guerra ideológica. Aí ele prossegue ante o desastre econômico, com inflação galopante, desemprego em massa, perda acentuada de renda das classes mais baixas e clara deterioração social. Cristina optou por impor a divulgação dos números que demonstravam o caos, como se a ignorância fizesse o país acreditar que tudo estava bem. Isso aqui é mentira, mentira. Aqui no Brasil eles fazem a mesma coisa, né? Que a história da Dilma, mais da Dilma, né? Mentindo, né? Os dados aí do desemprego, tá? Enfim, coisas já bastante conhecidas, coisas conhecidas. Nesse contexto, a vitória de Maurício Macri nas eleições de 2015 era esperada, em razão do seu discurso de mudança, de realismo e de reformas. A restauração da ordem neoliberal. Em outras palavras, foi isso aí. Muito se discutirá sobre as razões de sua imensa dificuldade para superar a crise econômica. É só pegar a experiência dos ciclos anteriores da aplicação do projeto neoliberal, sem discussão nenhuma, só ir lá e pesquisar e olhar. E aí diz aqui que situação que ameaça seriamente sua reeleição, mas o fato é que Macri está pagando pela hesitação em atacar o vírus do populismo e conduzir a Argentina à modernização de fato. A persistência do equilíbrio fiscal e da inflação, do desequilíbrio fiscal e da inflação, com o consequente estrangulamento da classe média, indica que os principais problemas estruturais do país não foram sequer arranhados, né? Dar estabilidade para o mercado financeiro, essas coisas todas. É isso que está dito aqui com outras palavras. Seja qual for o resultado da eleição de outubro, a lição argentina parece clara: o populismo, né, que promete sem esforço dar esperança ao povo, trazer... Aqui está citando o Lula, uma carta que o Lula mandou para a Cristina, entre aspas, aqui o Lula escreveu: dar esperança ao povo, trazer dias melhores e cuidar de quem mais precisa, como disse o petista Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ao cumprimentar Cristina e tal, né? Continuará pairando como um fantasma sobre a América Latina se não houver governos responsáveis, com programas de ação claros e com disposição para o duro trabalho de unir a sociedade em torno de bons propósitos, unir em torno do escravo, no caso do Brasil, do escravismo. Então, um editorial do Globo, que eu comentei aqui também, que no vídeo passado, eu recuperei aqui apenas um trecho aqui, porque dá exatamente a medida do que o Estadão falou com outras palavras, que o editorial diz que a Argentina vai decidir como, quando e se deseja superar a falência. Quer dizer, pode ser agora nessas eleições, se não for, pode ser depois das eleições. Qual é a lógica? A lógica está aqui: os eleitores derrotaram a proposta de Macri, ancorada num ajuste fiscal, e o oposicionista Alberto Fernandes, no discurso de celebração da vitória, insistiu numa lista de promessas que redundam na multiplicação dos gastos públicos. Quais gastos públicos? Esse é o ponto. Gasta-se com o quê? Por que o Estado está na falência, como eles dizem? O país tem pouco mais de 70 dias para decidir como e quando deseja sair do atoleiro. Isso. Só pode sair do atoleiro com a receita deles, que é a salvação deles, na verdade. São coisas diferentes. O povo é essa direita, essa elite e tal. Tem aqui uns dados interessantes que quem levantou foi o Sérgio Rubens, que é vice-presidente do PCdoB, que ele fala aqui que depois dos pacotes fiscal monetários adotados a partir de 2008, a eclosão da crise de 2008, que injetaram trilhões de dólares nas burras dos banqueiros, os economistas neoliberais alertaram que a economia mundial havia saído da recessão a partir de 2010. Mas logo a seguir, 2012 e 2013, sobreveio na Europa a segunda onda, com violenta crise financeira e recessão, sendo seguida na terceira onda a partir de 2014 pelo conjunto da periferia capitalista, que nós vimos aqui no Brasil, a marcha golpista, Lava Jato, essas coisas todas. A taxa de crescimento do PIB mundial de 2010 até 2018 foi medíocre. Os Estados Unidos, em média, 2% ao ano, Japão, 1,5%, Europa, 1%. Escapou apenas a China, ainda que não inteiramente. O crescimento do PIB, que se manteve próximo aos 10% anuais durante 3 décadas, baixou agora para a faixa de 6%. A história da China, falei agora há pouco. Para piorar, ele dá aqui dados do BIRD, do FMI, da OCDE, da OMC, que prevê desaquecimento e tal, violenta oscilação nas bolsas. Ele prossegue dizendo que a massa de recursos fora da esfera produtiva, aí que está o X da questão, vamos prestar atenção nesse dado aqui importante.
A massa de recursos fora da esfera produtiva que circula na esfera puramente financeira, basicamente através dos derivativos do mercado, de papéis, de títulos e tal, papelório da ciranda financeira, voltou ao perigoso patamar de antes do desabamento em 2008, 600 trilhões de dólares. As dívidas públicas e privada cresceram de maneira vertiginosa, atingindo 233 trilhões de dólares, o triplo do PIB mundial. Olha aí, é um dinheirão que circula aí, né? Aqui explica o que o editorial do Globo, do Estadão, os editoriais estavam dizendo. Por fim, a taxa de lucro nas principais economias capitalistas estacionou num patamar que corresponde à metade do que era no começo da década de 1960, bloqueando a transferência dos recursos financeiros para a esfera produtiva, o que se agrava pela redução do poder de compra dos trabalhadores decorrente do desmonte das conquistas sociais do pós-guerra. Eu sempre comento isso aqui, lá no outro lado da notícia. Aí, para fechar, tem aqui um artigo de um tal de Eduardo Campos, num site que chama Seu Dinheiro, né, que ele explica que esse aqui circula mais na turma da bufunfa, como diz o Paulo Nogueira Batista Júnior, né, ele está falando com essa turma da bufunfa. Vamos prestar atenção no vocabulário. Né, vejam que é um mundo à parte, um clube privado, essas coisas todas, comento muito isso. Que ele diz aqui no título, se assustou com a tragédia argentina? E se o dinheiro fosse seu? Tragédia na Argentina, veja aí, vamos ver a tragédia. Ele diz aqui, quando países como a Argentina, Turquia ou mesmo Brasil estão dominando o noticiário de economia e finanças no mundo, quase nunca é por um bom motivo. Para quem? Na segunda-feira foi a Argentina que arrastou os demais pares depois de uma surpresa na corrida eleitoral. Já pensou se o dinheiro fosse... Já pensou se fosse o seu dinheiro? Já pensou? Vocês que têm dinheiro investido aí na ciranda financeira, cuidado aqui, ó, ele está alertando aqui, ó. Já pensou se um evento desses ocorresse no Brasil? Já pensou? O que ia acontecer? Vamos ver aqui. Você sobreviveria? Hein? Vocês aí, ó, que tem dinheiro, a turma da bufunfa. Ô, bufunfeiros aí, né? Atenção aqui. Aí ele diz aqui, para dar uma dimensão da destruição de riqueza de quem? O argentino que foi dormir comprado e feliz na sexta-feira, depois de uma alta de 8% na Bolsa, terminou segunda-feira amargando o segundo pior pregão da história do mundo nas contas da Bloomberg, é uma agência de notícias aí especializada no mundo financeiro, com uma queda de 48% em dólares no índice Merval, o índice que regula, né, o mercado financeiro e tal. É isso, você que comprou lá na Argentina, comprou aqui no Brasil, se ferrou. Aí ele diz, olhando só o câmbio, imagine ficar 30% mais pobre em apenas alguns minutos de pregão. Dói, né? E dor aqui chega a ser física mesmo, viu? Aqui, ó, tudo, editoriais, os dados e tal, olha para quem. Foi interessante esse arremate aqui. Né? Aí, concluindo, ele diz o seguinte, e não eram só os pequenos que estavam com o pé trocado. Pesquisa do Bank of America Merrill Lynch mostrou que 2 em cada 3 gestores também acreditavam em melhora no quadro político. Pois é, não deu, ele conclui. Pois é, não deu. Vocês se ferraram com a eleição da Argentina. Por isso, o tom raivoso de Bolsonaro, a oscilação dos mercados. Vejam, as coisas são muito mais profundas do que os latidos dos cachorros loucos bolsonaristas. Muito obrigado pela atenção. Volto comentando outro assunto a qualquer momento. Um abraço a todas e a todos.